ontem. O seguinte, será que o Grêmio sabe por que perdeu o Campeonato Gaúcho? Quem se habilita? O Grêmio acha que sabe por que perdeu, Silvio. O Grêmio mesmo? ele faz as observações erradas. Primeiro, quando o Grêmio fala da arbitragem, o Grêmio tá duvidando da capacidade de sabedoria do seu torcedor. Eu acho que a torcida do Grêmio, de modo geral, ela não está reclamando da arbitragem, ela entende a inferioridade do Grêmio hoje em relação ao Inter, mas a preocupação não é nem em relação à inferioridade em relação ao Inter. Porque claro que isso também traz uma preocupação pela rivalidade. Sempre o Grêmio precisa estar à frente do Inter e o Inter precisa estar à frente do Grêmio. Isso é básico, é histórico. Mas o torcedor ele se assusta ainda mais quando ele olha para o Grêmio na Copa do Brasil. O Grêmio precisando, como se dizia na minha época, Silvio, tu é jovem, talvez não conheça essa expressão. O Grêmio precisou parir uma bigorna para passar nos pênaltis pelo São Raimundo e depois pelo Atlético. Então, a verdade é que o torcedor ele tem receio do que virá pela frente, porque ele começou a temporada com muito otimismo, numa mudança de trabalho, olhando para um Quinteiros que é um técnico rodado, experiente, vencedor, ganhou em vários clubes, contratações que ele não conhecia na maioria, mas quando ele olha para o investimento, ele fica animado, pelo menos. Só que esse time do Grêmio, ele continua jogando exatamente da mesma forma, né? A ligação direta, fazendo os pontas correrem. E Silvio, eu acho que é muito claro que o meio-campo é o coração de qualquer time de futebol. E o Grêmio hoje tem o seu meio-campo completamente falido. E um meio-campo falido, ele faz com que outros jogadores sejam colocados em dúvida. Por exemplo, o Grêmio investiu para contratar Muso e Christian Oliveira. Eu não sei ainda o tamanho desses dois jogadores. Eu realmente não sei. Eu não vou dizer aqui que eles são bons e são apenas vítimas, mas também não vou dizer que são ruins e suficientes, porque hoje a bola não chega redonda para eles, ela chega sempre quebrada, sempre lançamento em velocidade nas costas do lateral para que eles corram, então dificulta. Eu quero rapidamente trazer um exemplo aqui. O trio MSN, Neymar, Messi e Suárez, craques que brilharam muito no Barcelona, por trás tinha um meio-campo que tinha Busquets, Iniesta e Xavi. Quando o Paris Saint-Germain montou um ataque com Neymar, Messi, só que aí sem o Suárez e com o Mbappé, e não montou um meio-campo, esse time sucumbiu. Porque mesmo tu tendo um ataque qualificado, tu precisa de um meio-campo que tenha qualidade. E o Grêmio não tem. O Vilhaçante, reforço aqui, não é camisa 8. O Grêmio tem 4 jogadores de primeira função. Vilhaçante, Cuejar, Camilo e Dodi. E o único camisa 8 do elenco é o Edenilson, que talvez seja insuficiente para o time titular. Então eu acho que o Grêmio precisa para ontem fortalecer o seu meio-campo. Não estou dizendo aqui que é só falta de qualidade, mas acho que é o principal. E claro que o Quinteiros precisa ser cobrado também. Mas penso que há um problema, tese, hein? Há um problema mais grave ainda. Há um problema mais grave ainda. Mais do que falta de qualidade do trabalho do Quinteiros. Eu acho que primeiro passa, e isso eu considero grave, pelo fato de o treinador não ter um time. Sim. O Grêmio não tem um time titular. E isso começa a se tornar algo preocupante, quando ele tenta resolver um problema aqui, outro ali, e na maioria das vezes passa por mudança de time. Quando ele estabelece uma ideia que coloca Cristaldo como titular, não dá resposta, faz optar por Monsalve, responde um pouco melhor, mas não tem a sequência, e ele tira os dois para uma outra ideia, eu não sei qual é o time do Grêmio. Ora joga o João Lucas, ora aparece o Igor Serrote. O Lua Cândido recebe uma chance e fica fora no outro jogo. Tem, claro, muito do desempenho do jogador, evidente. Mas mudanças assim, elas dão a entender que... Eu não queria chegar a esse ponto, mas que o técnico do Grêmio está perdido. E esse tipo de mudança se choca diretamente com o jogador e com o ambiente de vestiário. O cara foi usado no jogo e depois nem apareceu. Aliás, Cristaldo não entrou um minuto sequer nos 2 Grenais. Sim. Tô enganado? Nos dois. Nos 2 Grenais, Cristaldo não entrou E no meio da semana, pela Copa do Brasil, ele não jogou também, né? Ele até foi escalado, mas ele não jogou, no caso. Bom. Mas aí ele não vem jogando. Então isso é impressionante, porque ele era o titular do técnico. E daqui a pouco, nos 2 Grenais decisivos, ele não entra, Luiz Henrique, um minuto sequer. O Cristaldo não tem mais o que fazer no Grêmio.
Eu acho que o Grêmio Cristaldo pode aproveitar e negociá-lo aí, uma boa moeda de troca, tentar a contratação de outro jogador. Até nesse aspecto aí ele seria útil, viu? uma coisa nos times que jogaram os estaduais aí, né? Daqui a pouco. O Grêmio, eu ouvi dizer, o Bruno sabe mais dessas coisas, tá pensando num centroavante de novo, pensando num cara mais de área aí. Quem sabe algum clube possa ter. Porque não é que desconfie do Bright White, é um cara com características diferentes. Aquela história que o próprio Quinteiros falou quando chegou que queria um reemplaço para o Diego Costa, lembram? Sim. Parece que está voltando essa ideia e parece que a direção... Mas enfim, eu tô... E o Arezo, como é que fica nessa Eu história? vejo que o problema do Grêmio é outro, cara. Não, é que são vários problemas. Mas esse, se tu tiver que elencar como prioridade... Não é que tem elencado. Esse- Acho que a não, prioridade não, é um não foi zagueiro colocado e um como Não, prioridade, outro mas volante. eu é que estou colocando isso. Esse é o menor dos problemas do Grêmio hoje. Esse é o menor dos problemas do Grêmio. Mas eu acho que é um... eu concordo que é um Grêmio tem menor, que- o mas Grêmio é um tem problema que- também. O Arezo é difícil, tá? Eu não acho mau jogador. Eu acho que ele não tem sequência. Mas ele não tem ele sequência. merece ganhar sequência nos Não, eu minutos acho que ele tem que ser ganha? experimentado, cara. Para tu ir ao mercado e buscar um outro, tu tem que experimentar. Esse jogador veio com uma convicção. E ele tem que aparecer mais. As convicções são Só que é o erradas, seguinte, ele também é reserva de um cara que é um titular, hoje é o único titular indiscutível do Grêmio. Não foi bem no Grenal, ele não foi bem até ali. Cara, ele foi bem contra o Monson. Ele apareceu, quem? O Arezo? Não, tô falando do Bright White agora. Eu tô citando assim, ó. Ele tem uma dificuldade que é ser reserva de um cara que hoje é incontestável no Grêmio, que é o Bright White, né? Que até não foi bem no Grenal, mas não por culpa dele. Quando se estruturou uma ideia dele vir buscar mais o jogo, o Grêmio conseguiu ter um pouco mais a bola na frente. Aí o Roger adiantou o Vitão, acabou com a iniciativa do Grêmio. A minha preocupação, assim, mais no sentido coletivo do Grêmio, Silvio, é que o Quinteiros disse que, agora vamos aproveitar aí essa data FIFA, treinamentos em 2 turnos, mas só a partir de quinta-feira, né? Até quinta-feira é folga. Sim. Enfim, mas a minha preocupação, até cheguei a manifestá-la dias atrás aqui, é que daqui a 6 meses, no dia 16 de setembro, o Quinteiros tenha tido tempo para treinar, mas siga jogando da mesma maneira. Não me parece assim que o Quinteiros tem uma outra forma. Se ele jogar da mesma jogar. maneira, ele não dura muito no Ele Grêmio. só vai ter, Mas só aí vai não ter vai o time mais treinado na bola longa. E aí não será em setembro. Mas aí eu pergunto pra Não você. vai durar até Será setembro, bem né? antes de Tem setembro. como jogar com troca de passes com as peças de meio campo que o Grêmio tem? Bom, mas então que troque os meio-campistas, né? Eu acho que vai ter que contratar. Para resolver esse problema vai ter que Nossa contratar. Vai ter Tem que contratar. recomeçar. Não, tem que, no mínimo, Me parece camisa muito 8 claro isso, né? O que torcedor tenha- do Grêmio, goste da bola. torcedor do Grêmio, Silvio, não, até o mais apaixonado, aquele que não admite críticas ao seu time, Sim. até esse já entende que dessa maneira que o Grêmio joga, é muito fácil para o adversário neutralizar. E é muito simples, Muito óbvio. né? Assim, eu entendo que essa ideia, ela não tá... Começa o jogo, é uma ela não invertida tá lá aí- de trás. mas ela não tá... Porque o meio campo também não se apresenta pra Esse é o jogar. né? problema. E quando Aí é que recebe, tá- o aí é Vila que Sante tá- pegava a bola e perdia todas as bolas. Aí é Ele que não tá é o de grande... condução, não Aí é adianta. que tá o grande problema do Grêmio. O Grêmio tem, de 3 jogadores no meio de campo, o Grêmio tá com um problema nos 3. Ele consegue solucionar ainda com o que tem, talvez até recuando, botando um pouco mais próximo da zaga, né? Mas os outros 2, o Grêmio tem um enorme problema. Então ele só vai conseguir resolver, de fato, indo ao mercado. Tu lembra quando o Vila Sante chegou, E Daniel? aí eu questiono... Que ele jogava de terceiro homem no meio. Claro. E todo mundo falou, meu Deus, o Grêmio pagou 20 milhões, esse cara não joga nada. Aí quando o Roger recua ele pra primeiro volante, o Vila Sante se transforma claro, ele um dos cresce. melhores do time. Agora, de novo, ele tá adiantado. O que eu Tá vejo certo. assim, eu tenho dúvidas. Eu confesso para vocês que eu tenho dúvidas. Eu não sei se isso é um estilo de jogo do Quinteiros ou se é a necessidade para o momento, tá? Se for necessidade para o momento, eu compreendo. Se for estilo de jogo, eu acho preocupante, tá? Porque eu entendo que jogar assim não pode ser um modelo de time. Tem que ser um recurso de jogo, o que é uma coisa bem diferente. Sim. O time não pode se pautar por bola longa. Bola longa tu vai ter quando tu tiver uma partida em que o adversário domine o teu meio de campo e tu tenha que jogar na velocidade. E bola pra longa tentar muitas passe vezes... para quebrar a linha e tal. Bola longa, muitas vezes, originada do goleiro, né? Pois é. Encerramos esse capítulo. Eu- Vamos é para que- outro, é nós que o- nós 4 aqui? Vamos para outro capítulo ou não? Eu acho que sim. Encerramos?
Não, mas agora vocês vão ouvir a realidade. Olha até, droga! Pega esse pacote de bobagens que você ouviu aqui e transforma em algo palatável. Olha o gauchão! Ô, Silvio, Todo e respeito. só antes de Guardasse falar, teses pra hoje? rapidinho, é que quando o Daniel fala da questão do meio campo, a gente entenderia se fosse só contra o Inter, né? Porque tu olha pro meio campo do Inter, pô, os caras são bons demais. Só que o Grêmio joga assim contra o São Raimundo e contra o Atlético. Exatamente, Daí muito é dureza. pouco. Muito pouco. Desculpa, Ribeiro, pode falar agora. Eu sei que tu não prestou atenção em absolutamente nada do que a gente falou e agora vai falar a verdade sobre o Grenal. Assim, ó, eu fiquei muito magoado contigo porque tu tava com uma fisionomia bem debochada, assim, nos olhando. Não, jamais faria isso. Tu sabe que eu uso várias da humildade. Olha, né? que tem, a câmera te pegou aí. Eu vou tentar ser mais. Vou ser didático, tá? Vocês têm cada um pouco de razão no pouco de razão. seus argumentos. Mas em outros não. Tu é muito pretensioso. E outros não. Eu vou usar, para te ver como eu sou um cara humilde, eu vou usar eu como exemplo. É muito bom. Aí, ó, aumentou o grau de pretensão. Existe, Por exemplo, eu sou muito bom. eu vou dizer para vocês o seguinte, por que eu vou usar eu como exemplo? Porque é mais fácil. Sim. Tá? Para tentar fazer vocês compreenderem aonde eu quero chegar. Tá bom. Eu quando fui Tomara que tu chegue. demitido aqui, né? Ó. E isso acontece com quase todos, tá? Mas eu estou usando eu como exemplo. Aí, um site lá me ligou, né? Para saber... Coletiva.net? Isso aí. Aí, por quê e tal, não sei o quê, pipipi. E aí, depois de falar e coisa e tal, algumas coisas a gente diz, outras a gente não diz, enfim, né? Cada um tem a sua estratégia. Vem a famosa pergunta. Tá, mas e agora, quais são os seus planos, né? E aí eu, como a maioria, disse o seguinte: não, eu tenho muitos projetos, né? Que estão em andamento e logo vocês saberão, né? Não sei o quê. Ou seja, eu não tinha porra nenhuma, tava completamente sem nada, mas não deixei a peteca cair, como todo mundo faz, entendeu? Tu nega a realidade daquele momento até para se preservar, entendeu? Veio bem. Então, muito bem. Com o Grêmio está acontecendo mais ou menos isso, tu entendeu? O Bruno Soares. Então, o que acontece? Não te olhou. Não, ele está ouvindo alguma coisa do programa. É óbvio, né? Sim. Então, o que acontece? Escutando o retorno do rádio, vai te ouvir 2 vezes. Tudo isso que vocês estão ouvindo do Grêmio, eu quero dizer para vocês que eu não tenho certeza, mas eu desconfio da direção. Mas do Quinteiros eu tenho certeza que o que ele diz, ele realmente acha isso. Não tem como achar. Tá, só um pouquinho. Esqueci que é o seminário. É a minha depois tu pode criticar. Eu tenho certeza que o Quinteiros diz. Outra coisa, para desfazer a tua dúvida, o próprio Quinteiros, né, com as informações do Bruno Soares, já disse para eles, no contexto, que esse é o esquema que ele joga e é o esquema que para ele deu certo em todos os clubes por onde passou. Só que tem um detalhe. Campo nos clubes que ele passou. Não. Só um pouquinho. Vida. Espera um pouquinho. Eu tô repetindo as palavras dele. Tá? O que eu quero dizer para vocês é que ele acredita que essa é a forma que ele tem para jogar. E agora eu começo a desenhar um contexto que me parece que está meio perdido disso aí. O Quinteiros tem títulos? Tem. O Quinteiros é experiente, né? Passou por diversos países aí, já tornou até seleção. Só que tem 2 coisas diferentes agora para ele. Primeiro, ele está no futebol brasileiro, que é completamente diferente de todos os lugares que ele passou. E ele está treinando o Grêmio, que tem uma repercussão e uma cobrança completamente diferente de todos os outros lugares que ele passou. E isso, para vocês terem uma ideia de quanto é diferente, basta ver que provavelmente ele não esteja entendendo por que em 2 meses de trabalho já todo esse ouriço da torcida do Grêmio em criticá-lo. Ele não deve estar entendendo. Tá?
Isso é um começo de um grande problema. E por que eu disse que eu tenho dúvida da direção, mas também não tenho tanto? Porque a direção do Grêmio compra o discurso do técnico. É mais fácil tu terceirizar, entendeu? E só vai reagir quando não tiver realmente mais nenhuma possibilidade Mas aí vai de demitir. abraçar. É óbvio. Aí vai partir para outra. É óbvio. E aí vai viver a mesma aí experiência. é o cara que não sabe marcar, entendeu? Impressionante Quando isso. ele vai marcar, ele faz uma falta para cartão vermelho. Por quê? Porque ele não sabe fazer. Sim. Então é isso que vai acontecer. Eu quero dizer para vocês que o que o Bruno disse é uma parte do problema. Sim. Porque o meio-campo do Grêmio já não funcionava com o Renato Portaluppi. Por quê? Desde que o Michael saiu, aquela geração da enceradeira lá, Arthur, Matheus Henrique, coisa e tal. Me permita uma vírgula rápida. É isso que eu digo. Não interrompe o seminário do Ribeiro, cara. Desculpa. Mas eu te... Falta de respeito. Não, isso mas eu aí, te cara. confesso que é muito rápido. E até não é pra discordar de ti. É exatamente o que tu tá dizendo sobre o meio-campo, porque tem muita gente que acha, numa análise simplista, que simplesmente trocando o treinador todos os problemas estarão resolvidos. E não, você tá aqui lembrando que o Grêmio do Renato também tinha dificuldade no seu meio-campo quando não contava com o Maicon e Arthur. Só que tem o seguinte, eu acho que falar que o problema do Grêmio é meio-campo é parte do problema. O Grêmio, como já falei para vocês aqui em outras oportunidades, ele tem um problema coletivo. Porque, olha só, tu usaste o exemplo do Messi, do PSG, tá beleza. Eu posso usar o outro, do Flamengo, do Romário, Edmundo e Sábio. Que era um ataque dos sonhos e que também não funcionou. Tá? Flopou. Mas não foi porque era- não tinha meio campo. Mas ali era outros motivos, né? Não, o problema ali era que não existia construção coletiva. Onde se inclui laterais, o meio-campo era bom. se inclui zagueiros. O meio-campo era bom. Tô te perguntando porque eu realmente não sei, não Não, sou dessa época. era bom. Era bom o jogadores, meio-campo. Era bom jogador. Sabia que sempre teve bom meio campo. Sim. Só que não funcionou Eu não tô porque conseguindo lembrar os do meio-campo. espaços eram muito... O Flamengo não Ou seja, conseguia... pode ser um migué dele. O Flamengo não tinha liga. Os espaços, o ataque era muito separado do meio, que era muito separado. O time não tinha liga, não tinha construção coletiva, tá? Eu tenho certeza que a convicção do Quinteiros é que quando ele tiver tempo para treinar, ele vai jogar da mesma maneira, entendeu? Com a ligação direta. Mas se ele ganhasse um Maicon assim da vida, ele jogaria do mesmo jeito igual. Sim, do mesmo jeito. Sabe por Daí- quê? daí Porque é jogar com a problema, né? bola não é a praia do Quinteiros. Não, acho que não. Mas ele tinha um meia no Vélez, né? A gente até lembramos do Tinha, nome. tinha o meia. Ele tinha meio campo Tá- estruturado. Tá bem, mas gente. me dá a taxa de participação dele no jogo. Aí que Era tá. alto, Não adianta era tu me vir com esse cara. Era Me alto, dá. Era alta, foi um jogador que inclusive o Grêmio chegou Ele a não- pensar nele e tá no veterano. Ele não foi eleito chileno o melhor hoje. jogador do Campeonato Argentino É um ano passado? veterano. Acho que sim, isso. Tem Tá que jogando cuidado no com Chile hoje. essas escolhas, tá? O Cristaldo também foi. Não, mas ele... Cuidado com essas Isso aí escolhas. eu concordo contigo. que o O Benfica Cristaldo destruiu chegou o aqui Tatés, como o né? melhor jogador do futebol Argentino. Pelo argentino. Huracan, também. então isso não quer dizer. Cristaldo fazia muitos gols de... Não, mas no time campeão do Vélez funcionou, né? Bom, funcionou ou estava de aniversário, né? Cara, a gente eu não quero sabe, dizer- né? eu quero te dizer- dizer que o Ginásio e Justiça já foi campeão, entendeu? Defensa e Justiça. É Defesa e Justiça. Quer dizer, esses times aparecem lá. O futebol argentino Ginásio caiu e muito de Esgrima. qualidade, entende? E o Boca, pelo amor de Deus. Então o River, quando se desestruturou, permitiu que todos esses times alavancassem. São Lourenço, Independiente, Estudiantes, todo mundo meio que belisca lá. O Campeonato Argentino era dividido em dois. Eu não sei como é que tá agora. Cláudio Aquino é o nome tá. do jogador, tá? Hein? Isso. Cláudio Aquino. É um veterano. É um veterano, tá? Então, assim, ó, o que eu quero dizer pra vocês é que o Grêmio construiu um grupo pra jogar desta maneira. Por isso que eu não vejo no horizonte essa ânsia que o Bruno falou de o time do Grêmio contratar jogadores que modifiquem o sistema. Não. O que o Quinteiros vai fazer Não, mas é o Grêmio- dar liga mas- com não, o que não, ele tem. Mas é a informação desses que o Grêmio times. busca um camisa 8. Tá bem, mas não é para ser